O Pink Floyd psicodélico foi resgatado, e pelo batera da banda, o Nick Mason. Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que aconteceu. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, eu tenho um papo muito sério para levar com você. Zezo Ribeiro, um dos maiores violonistas do Brasil, de carreira internacional, precisa muito da nossa ajuda. Ele tem problemas neurológicos seríssimos e acabou agora de descobrir que tem um câncer. Então, na descrição desse vídeo aqui, você tem os links, tanto para uma vaquinha virtual que foi organizada para arrecadar uma grana para que ele possa fazer os seus tratamentos, como também a própria conta pessoal do Zezo Ribeiro, para que você possa fazer uma contribuição e ajudar no tratamento do Zezo, que é um instrumentista sensacional e uma pessoa muito legal. Então esse é o meu recado. Vamos todos ajudar o Zezo Ribeiro. Obrigado. Meu amigo e minha amiga, por incrível que pareça, o integrante mais tranquilo, menos carismático do Pink Floyd acabou surpreendendo os fãs da banda recentemente. Antes de eu contar a respeito disso, claro que você vai fazer sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, que tem uns produtos bem legais, você sabe disso. Foi lançado recentemente nos serviços de streaming, né, uma mistura de show e documentário chamado Nick Mason's Saucerful of Secrets, ao vivo no Roundhouse. E isso é resultado de um projeto que foi gravado no ano passado em Londres, num show cujo repertório, que foi o repertório que eles fizeram de uma turnê, resgatou uma série de canções da fase psicodélica do Pink Floyd, que é aquela época em que o Syd Barrett estava na banda. E vou mais além, na verdade, o repertório inteiro foi composto de canções pré-Dark Side of the Moon, que você sabe muito bem que é o disco mais famoso do Pink Floyd e um dos discos mais famosos de todos os tempos. Todo o repertório foi montado com canções que foram lançadas antes desse disco. E várias delas nunca foram tocadas pelo Pink Floyd. E, evidentemente, que dentro desse conjunto de canções existem várias pérolas da fase psicodélica, né? Que é a fase que inclusive é uma fase muito cultuada nos dias de hoje, muito mais do que era antigamente. A banda que acompanha o Nick Mason é muito boa, porque ela é formada pelo Gary Camp, que foi o guitarrista daquela banda pop Spandau Ballet, bem legal, e ele também faz o vocal principal. Tem o Guy Pratt, que foi o baixista do Pink Floyd naquelas turnês que eles fizeram nos anos 80, nos anos 90, tocou com Ice House também, que é uma banda bem legal. O guitarrista Lee Harris, que foi um ex-integrante do Blockheads, que é aquela banda que acompanhava o Ian Dury, né? Lembra do Ian Dury and the Blockheads? Pois é. E tem também o tecladista Don Becken, que já trabalhou com o Johnny Marr, dos Smiths e muitos outros artistas, e ele é compositor de trilhas sonoras para o cinema indiano, né? O chamado Bollywood, né? E essa banda, é curioso que essa banda, na verdade, ela existe desde 2005, né? Com esse propósito de resgatar esse repertório antigo do Pink Floyd. Mas só que a coisa toda tomou uma proporção muito maior quando os caras convidaram o Nick Mason para participar, cara. E ele topou, né? E aí, evidentemente, rolou uma turnê. E aí, esse show em Londres, que foi um show maravilhoso, tá registrado agora nesse lançamento aí no serviço de streaming. Eu não sei nem se vai sair isso em DVD ou Blu-ray aqui no Brasil. Eu duvido, né? Eu duvido, porque gravadoras hoje, ninguém mais quer lançar nada aqui no Brasil, né? Enfim, em mídia física eu tô falando. E a grande surpresa de tudo isso
é o próprio Nick Mason, tocando muito bem, né? Assim, com uma disposição que a gente não via nem na época em que ele tocava no Pink Floyd, dos anos 80 em diante, né? Ele foi um cara sempre muito preguiçoso como baterista, né? Então, e você há de convir comigo que a grande maioria do que ele tocou com o Pink Floyd, para quem é baterista, era mamão com açúcar, né, cara? Ele foi o único integrante que esteve presente em todos os discos, mas assim, o que ele fazia, na verdade, era uma coisa bem mais simples, assim, bem mais tranquila, sem arroubos técnicos, vamos dizer assim. E quando o Pink Floyd começou a excursionar nos anos 80, dos anos 90, depois daquela briga toda do David Gilmour com o Roger Waters, a banda se apresentava, inclusive, cara, com um percussionista que tinha um set absurdo de instrumentos à disposição dele, e muitas vezes, cara, era esse percussionista que dava o vigor para as apresentações, né? E o Nick Mason ficava ali fazendo uma marcação pura e simples, eficiente, tá? Mas assim, meio preguiçosa, assim, com uma pegada meio frouxa. Só que nesse show, cara, o Nick Mason, além de estar tocando como eu falei, com um vigor muito maior, com uma pegada maior, assim, ele coloca uma série de viradas, de conduções, assim, muito interessantes, cara, que deram uma floreada legal no repertório. Repertório que, além daquelas canções mais famosas, tipo Interstellar Overdrive, Astro Me Domini, Arnold Lane, Set the Controls for the Heart of the Sun, One of These Days, eles resgataram algumas músicas que raramente apareceram nos shows da banda, tipo Lucifer Sam, Fearless, Obscured by Clouds, o Vegetable Man, quem mais? Remember a Day, The Nile Song, Green is the Color, See Emily Play, Bike, Point Me at the Sky, cara, várias músicas assim que o próprio fã do Pink Floyd ficaria surpreso de ouvir nesse projeto do Nick Mason, né? Para tornar a experiência ainda mais interessante, tudo foi gravado, né? Esse show foi gravado em Londres, numa casa de shows simplesmente lendária, que é o Roundhouse, que é um espaço muito antigo, é um galpão meio industrial quase, ou é um galpão na zona industrial ali de Londres, que inclusive desde os anos 60 se tornou uma espécie de quase residência do Pink Floyd lá. O Pink Floyd tocava lá o tempo todo, em 1966, 67, exatamente naquela fase com o Syd Barrett. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês, como sempre. Assistindo a esse show, eu confesso que eu fiquei com uma sensação gostosa e saudosista ao mesmo tempo, por lembrar uma época, né? E uma época que eu tô falando, no ano passado, né? Uma época em que a gente podia sair de casa para ver um show com uma iluminação sensacional, um som perfeito, e é exatamente isso que a gente assiste nesse show, cara. Então, e tem um detalhe muito interessante, cara, intercalando as canções, existem várias imagens históricas do Pink Floyd daquela época, a fim de oferecer um panorama para você sacar o show com a devida profundidade e importância, né? Tá tudo muito contextualizado ali, né? Junto com, inclusive, com os comentários dos envolvidos. Se você tem bode dessa coisa de assistir um show intercalado com depoimentos, quando você assistir essa apresentação do Nick Mason, você vai entender que esses depoimentos têm tudo a ver com as músicas que são apresentadas. E é legal esclarecer isso para quem se diz fã do Pink Floyd e só conhece o disco do Prisma, né? Que é muito comum o fã falar: eu adoro o Pink Floyd, você gosta? Eu gosto do disco do Prisma. O cara não sabe nem o nome do álbum. E ao longo do show, você percebe que a banda ela se divertiu muito em cima do palco. Os caras, dá pra sacar isso, inclusive, quando você assiste a apresentação do Atom Heart Mother, sem as orquestrações, né? Os caras fizeram um arranjo só pra quinteto, cara.
Um negócio muito legal. Aliás, essa fase, ela é tão legal e tão recheada de histórias, de bastidores, uma coisa muito legal, que eu vou indicar para vocês esse livro aqui. Caiu tudo aqui. Vou indicar esse livro aqui, ó. Escrito pelo Mark Blake, chama-se Nos Bastidores do Pink Floyd. Apesar da capa remeter ao The Wall, esse é um dos livros mais completos da história do Pink Floyd. E essa fase psicodélica, essa fase, essa transição entre o psicodelismo e a fase progressiva, né, com a entrada do David Gilmour, ela é muito bem contada aqui, cara. Muito bem contada. Eu recomendo muito esse livro e você sabe bem que quem acompanha o nosso canal tem uma série de privilégios. Se você clicar no link aqui embaixo ou no QR Code que você está vendo agora na tela, você pode adquirir esse livro excelente com 20% de desconto. Basta que você clique no link ou no QR Code, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, escrito tudo junto, e você, ao finalizar a compra, você vai ter 20% de desconto. É um livro que eu recomendo bastante porque ele descreve em detalhes tudo o que aconteceu com a banda. E essa fase psicodélica e início da fase progressiva, ela é descrita aqui com muitos detalhes. Eu recomendo bastante esse livro, beleza? E esse show do Nick Mason, do Salsa Full of Secrets, ele é muito importante também para mostrar para toda uma nova geração que o Pink Floyd não se resume ao disco do Prisma e o The Wall, que existe toda uma vida pré-Dark Side of the Moon com discos interessantíssimos. Você tem que entender o seguinte, meu amigo e minha amiga, no final da década de 60, o rock ele recebeu uma abordagem inusitada que criou um universo musical totalmente diferente, porque ele recebeu uma injeção de elementos artísticos vindos de outras manifestações artísticas, né? Por exemplo, nos shows do Pink Floyd, e eles foram de uma certa forma bem inovadores disso, você tinha uma série de efeitos de iluminação, tinha luz bolha, né? Na minha época a gente chamava de luz bolha, que era quando você projetava na parede líquidos colocados num recipiente e você jogava a luz neles e refletia isso na parede, assim, criando uns efeitos. A gente chamava de luz bolha aqui no Brasil, né? Quem tem 60 anos, como o tio aqui, vai lembrar disso, as famosas luzes bolha. Então, o Pink Floyd também trouxe experimentos com slides, né? E aquilo tudo era importante, porque naquela época, esses shows, eles tinham a plateia estava extremamente concentrada. Não tinha essa coisa de uhul, sabe? Que a gente hoje que enche o saco, nego gritando no show. Não, cara, era um silêncio, porque as pessoas estavam tomando contato com a música e com todas as experiências visuais, assim, junto, cara. Então isso precisava de uma concentração. Era uma coisa que hoje em dia é evidentemente muito raro, mas foi muito importante para solidificar a fama do Pink Floyd. E o Pink Floyd, ele abordou essa psicodelia e o experimentalismo, cara, por um viés viajante, mas futurista, assim, sabe, meio interplanetário. Porque na época esse era o grande sonho da humanidade, sabe, era viajar para outros planetas, né? E nessa fase não dava para tocar em pubs, né? E o Pink Floyd, o que aconteceu? Ele começou a fazer aquele circuito de shows nas universidades, nos teatros e mesmo em festivais menores, já com a liderança do Roger Waters, né? Desde sempre o Roger Waters foi o líder da banda, mas o Syd Barrett era o compositor principal. E isso dentro de um cenário dominado por Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Jimi Hendrix, Cream. E você sabe muito bem, meu amigo e minha amiga, que em 1967 saiu o primeiro disco do Pink Floyd, que é o The Piper at the Gates of Dawn,
que foi um disco devidamente reconhecido como quase uma obra-prima da psicodelia muitos anos depois, né? Esse papo de que o Pink Floyd teve um sucesso imediato é cascata. Tanto que foi justamente a pressão para buscar esse sucesso que, de uma certa forma, contribuiu para a piração do Syd Barrett, né? Claro, ele já estava se entupindo de drogas, tal, mas assim, essa pressão fez com que ele tomasse mais drogas, né, para tentar fugir disso. E evidentemente que aí ele começou a estragar os shows, começou a estragar apresentações de TV. Foi aí que entrou o David Gilmour, e esse lance psicodélico foi gradativamente adquirindo novas sonoridades, novos efeitos, que começou a aproximar a banda do rock progressivo. Dá pra você sentir isso aonde? No segundo disco da banda, no A Saucer Full of Secrets, de 68, né? O Piper at the Gates, de 67, e o A Saucer Full of Secrets, de 68. E esse disco, cara, ele foi muito mais importante pra banda, pra mostrar que eles poderiam seguir em frente sem o Syd Barrett, que, se eu não me engano, participa de 2 músicas só aqui, e depois, evidentemente, foi sacado da banda. Aí depois vieram a trilha sonora do filme More, em 69, o Maguma, e aí toda aquela psicodelia acabou sendo diluída dentro dessa nova fase progressiva. E a psicodelia mesmo, ela acabou sendo direcionada até de uma maneira meio doentia, né, crua, para os 2 discos solos que o Syd Barrett gravou. O Madcap Logs, né, de 1970, e o Barrett, também de 1970, que foram inclusive produzidos pelo David Gilmour e pelo Roger Waters, né, para dar uma força, claro, pro Barrett, e de uma certa forma para tentar amenizar um pouco o sentimento de culpa de ter mandado o cara embora. E aí o Syd Barrett, né, são discos bem malucos, são legais, mas são malucos, não é para qualquer ouvido. E aí depois a carreira dele, sacou que a carreira dele chegou ao fim, aí ele tentou ser pintor, e aí viveu naquele isolamento que você já sabe, que eu já contei isso, inclusive, naquela série do Aposto que Você Não Sabe, do Pink Floyd. Então é isso. Na verdade, esse lançamento então do Nick Mason, né, com o projeto dele, o Nick Mason, A Saucer Full of Secrets, resgatou, e de uma maneira muito legal, uma fase em que muitos fãs do Pink Floyd ignoram, né? O pessoal só pensa do Dark Side, ou o disco do Prisma, como o pessoal fala, pra frente. E esse resgate é muito importante, e é muito legal que você veja esse show. Tenho certeza que você vai curtir e vai descobrir uma série de canções geniais que a banda gravou antes do sucesso mundial do Dark Side of the Moon, tá legal? Então, meu amigo e minha amiga, esse então foi o meu recado de hoje. Não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, visitar a nossa loja que tem uns produtos bem legais. E eu volto muito em breve aqui com mais um assunto para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos.